Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre saúde. Mais de 250 mil brasileiros precisaram cancelar o plano de saúde durante a pandemia. E se tem crise por um lado, tem crescimento por outro. Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, o mercado imobiliário foi impulsionado durante a pandemia. E com o desemprego em alta, aumentou a competitividade no mercado de trabalho. Nós vamos conversar com uma especialista em RH sobre a temida entrevista de emprego. E o nosso comentário de hoje é sobre o uso das redes sociais nas eleições 2020. E a gente ainda vai saber o que é destaque no noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Uma excelente noite para você, seja muito bem-vindo ao JBN desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero começar essa edição do JBN falando sobre saúde. Mais de 250 mil pessoas no Brasil tiveram que cancelar os planos de saúde durante a pandemia. Esse é o assunto da entrevista que você acompanha a partir de agora. Entre abril e julho deste ano, por conta da pandemia da Covid-19, cerca de 254.500 usuários de planos de saúde saíram deste benefício. E para nos falar sobre essa queda tão drástica, vamos conversar com o superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Muito obrigada por nos receber e para começar eu queria que o senhor nos falasse sobre a quantidade de pessoas que ainda têm o plano de saúde no Brasil e por que uma queda tão drástica entre esses meses. Hoje nós temos 46,8 milhões de pessoas que têm planos de saúde no Brasil como um todo. Esse número já foi mais alto, já foi quase 51 milhões em abril de 2014. De então para cá, uma queda muito forte, 2015, 16, 17, pequena recuperação 18 e 19, e agora, durante a pandemia, essa perda que você mencionou e disse aí. Por que essa perda? Porque durante a pandemia, muitas atividades econômicas tiveram que fechar as portas para cumprir com as regras de isolamento e distanciamento social, para não multiplicar o número de casos de infecções que sobrecarregam muito o sistema de saúde. Por conta, então, do fechamento dessas empresas, do aumento do desemprego, muita gente, junto com o emprego, perdeu o plano de saúde. Isso mostra também que a questão de plano de saúde não é algo tão acessível, né? O tratamento de saúde custa muito caro e tem crescido no tempo. Então, o gasto per capita em saúde na sociedade brasileira como um todo cresce. Quando cresce, obviamente, a despesa das operadoras que mantêm os planos de saúde. E o dinheiro das operadoras é dinheiro de quem compra o plano. Então, se a despesa cresce, a mensalidade que os compradores de planos de saúde, tanto empresas quanto pessoas físicas, também cresce, não tem outra saída. Agora, em época de recessão, a renda das pessoas e das famílias e das empresas não cresce na mesma proporção, pelo contrário, ela encolhe. Por conta disso, aumenta a dificuldade das pessoas manterem ou passarem a comprar plano de saúde. E quais os rumos agora dessa questão de plano de saúde? A expectativa é que essas pessoas retornem aos planos? Como que funciona daqui para frente? O retorno de pessoas a planos de saúde, planos odontológicos, depende muito de como andar a economia. Se a economia anda bem, as empresas as empresas que contratam planos se fortalecem, disputam o mercado de trabalho, e uma das formas de atrair funcionários e retê-los em seu quadro é dar um bom plano de saúde. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é a retomada da economia, porque fortalece as empresas contratantes, elas vão contratar mais gente e algumas que hoje não dão plano vão oferecer plano de saúde para seus colaboradores. Essa é uma via importante que depende da retomada. A outra via também depende da retomada, é a venda de planos individuais ou coletivos para adesão. Esta venda ou essa aquisição depende de a família ter renda. Ela precisa, para isso, ter emprego.
todos os membros da família precisam estar empregados com renda que cresça. Quando isso acontecer, a família vai ter condições de continuar comprando ou mantendo seus planos de saúde. Então, qual é o cenário que tem pela frente? Haverá retomada de venda de planos de saúde quando houver retomada da economia. E quando isso acontecerá? Ninguém sabe, porque depende de como se comportar essa pandemia. Se a sociedade andar direito, respeitar o isolamento social, estiver distante, se for ao trabalho, que vá com todas as precauções, que evite se submeter ao risco de se contagiar. Se o comportamento da população for desse tipo, a taxa de novas infecções cai. Se cai a taxa de novas infecções, as atividades poderão ser retomadas. Depende da conscientização. Muito obrigada por nos receber. Obrigado a você, Daiane. Grande prazer. E se tem crise por um lado, também tem crescimento por outro. Com o isolamento social, o jeito foi ficar mais tempo dentro de casa. E aí muitas pessoas viram a necessidade de melhorias, como ter mais espaço, mais conforto. Por conta disso, o impacto positivo no mercado imobiliário já é dos melhores desde 2014. Isso foi impulsionado porque o crédito para a compra de imóveis está com melhores taxas de juros. A boa notícia é que a tão temida taxa de juros para o setor imobiliário está favorável para quem pode investir na compra de um imóvel. O momento é ideal para financiamentos, segundo este especialista na área. O mercado imobiliário em 2020 ele está pungente, forte. As pessoas estavam dentro de casa olhando para os seus imóveis e enxergaram que havia uma necessidade de melhoria na moradia deles. Então veio muita gente ao mercado comprar um imóvel maior, melhor, com mais espaço, e isso trouxe um aquecimento muito forte para esse mercado. Então a gente está passando por um período muito bacana do mercado imobiliário a nível de Brasil. É o menor índice nacional na taxa de juros para empréstimos imobiliários desde o ano de 1996. Quem sabe não é agora que você pode realizar o sonho da casa própria. E olha que interessante, mesmo em um ano de pandemia, as mobiliárias aqui de Goiânia estimam que o preço do metro quadrado teve uma valorização de 50% só esse ano. E para quem tem dinheiro para investir, outra dica valiosa dos especialistas é que isso seja feito ainda este ano, porque a estimativa para 2021 é que os preços aumentem ainda mais. Um dos melhores momentos para investimento, taxa Selic baixando, taxa de juros baixando. O mercado imobiliário é um mercado que vive de crédito, porque os valores agregados são altos. Então, quando a gente tem uma taxa de juros como nunca houve antes na história desse país, nós temos uma taxa de juros muito interessante para quem está comprando imóvel agora, que tem conseguido valores bem baixos de parcela, e essa taxa de juros talvez não fique por um longo período disponível. Quem sabe essa não é a chance para você sair de uma vez do aluguel, né? Então faça as contas direitinho, porque como a gente viu aí na reportagem, esse pode ser o momento certo para você investir. E agora a gente vai falar dos novos passos da apuração que envolve as investigações nas contas da AFIP. A Carol Matos conversou hoje com a nova presidência da associação, que contratou uma auditoria para analisar as contas da entidade. Acompanhe a entrevista. Olá, hoje nós estamos aqui com o novo presidente da AFIP, Padre André Ricardo, que vai contar para a gente mais detalhes dessa auditoria. Padre André, agradecemos a sua entrevista. Conta para a gente, esse trabalho já começou e como vai ser feito? Olá, Carol, olá. Nossa saudação também aos telespectadores. Então, já fizemos a contratação da auditoria, da MAPA Auditores Independentes, porque achamos muito oportuno que uma auditoria externa, um parecer de outra entidade pudesse nos ajudar a dar maior clareza a todos os atos que envolveu a gestão anterior. Nós contratamos uma gestão que vai fazer desde o surgimento da AFIP até o momento atual. Vamos começar de maneira reversa, né? Vamos começar por este ano de 2020 até chegar em 2004, o ano da fundação da AFIP. Já há uma previsão de término, de conclusão?
Eles começaram o trabalho deles exatamente ontem, dia 5 de outubro, e a previsão é que se estenda esse trabalho até o dia 21 de maio de 2021. Tudo isso foi discutido em uma reunião que em que o senhor esteve no Ministério Público Estadual, é isso? É verdade. Ontem, na tarde de ontem, eu, com o padre João Bosco, vice-presidente, e os advogados da AFIP, fizemos uma reunião com os integrantes do Ministério Público. Essa reunião foi importante para nós porque tivemos a possibilidade de dizer e informar os atos que até aqui, nesses quase 30 dias que estamos trabalhando a nova direção, nós tomamos até aqui, né? E também para dizer do nosso desejo em fazer com que a verdade de todos os atos da investigação venham e sejam colocadas sobre a mesa para que a gente tenha condição de dar resposta a toda a sociedade de uma maneira muito especial aos devotos do Divino Pai Eterno, quem acredita nesta obra e colabora conosco. E nós continuaremos acompanhando, então, todos os detalhes desse trabalho para informar a você, devoto do Pai Eterno. Agradecemos pela entrevista, Padre. Eu que agradeço, Carol, muito obrigado. Voltamos ao estúdio, é com vocês. E a gente continua o JBN falando agora sobre a decisão divulgada hoje à tarde pelo Tribunal de Justiça de Goiás sobre o arquivamento do processo contra o padre Robson de Oliveira. Sobre o assunto, a gente ouve o presidente da AFIP, padre André Ricardo de Melo. A Associação Filhos do Pai Eterno continuará o trabalho de auditoria, reforma administrativa, implantação de governança e demais ações que estão em andamento na associação. Tais medidas são fundamentais para o renascer da nova AFIP e para que a entidade possa continuar cumprindo com a sua principal missão, que é evangelizar, manter as obras sociais, a obra da construção da nova Basílica e a TV Pai Eterno. Sendo o mais importante a confiança do devoto do Pai Eterno nas ações da entidade e na transparência que a atual gestão defende e trabalha tanto. Contamos com o apoio e com a confiança de cada devoto e com as bênçãos do Divino Pai Eterno. É isso aí, agora a gente vai conferir o nosso comentário de hoje. O assunto são as eleições 2020, mais precisamente o uso das redes sociais. Quem fala pra gente é o advogado eleitoral Diogo Crossara. Vamos acompanhar. As eleições de 2020 ficarão marcadas como a eleição da internet, com a dificuldade gerada pela pandemia de realizarmos reuniões públicas, comícios, carreatas. Será muito mais uma eleição digital, onde os candidatos vão expor as suas ideias e pedir o voto do eleitor através das redes sociais. E esse espaço também é um espaço propício para que notícias falsas sejam divulgadas. É óbvio que a velocidade da internet ela é muito maior que a velocidade de uma decisão judicial. Quando você imagina entrar com uma ação judicial, esperar o despacho de um juiz, sair uma ordem para um provedor tirar um conteúdo falso, essa notícia já se espalhou. Assim, não será apenas o judiciário o responsável pela retirada das notícias falsas. Também os candidatos deverão ter sistemas que, através da sua comunicação, possam responder essas notícias. E o eleitor deve saber julgar essas informações falsas, sabendo o que é certo e o que é errado, desconfiando de toda notícia, principalmente as mais escandalosas, desconfiando das notícias que não forem divulgadas por portais corretos de informação. É uma experiência muito nova, nós teremos de fato uma eleição que pode ser decidida por isso e os abusos serão punidos, tanto pela justiça eleitoral no âmbito civil, quanto também no âmbito criminal. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos entrevistar uma especialista em RH sobre a temida entrevista de emprego. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno.
já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E olha, a pandemia piorou ainda mais a situação do desemprego no Brasil. Segundo os dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mensal, a PNAD contínua, divulgada na semana passada, o Brasil terminou o trimestre encerrado em julho com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Foram 7 milhões e 200 mil postos de trabalho fechados em apenas 3 meses. Com tanta gente sem ter o que fazer, a concorrência por uma vaga vem aumentando e cada vez mais os recrutadores têm observado qualidades pessoais na hora de decidir pela contratação. E uma das etapas mais importantes no processo de seleção é a entrevista. E é sobre ela que eu vou conversar agora com a consultora de RH, Jaqueline Rasmussen. Boa noite, Jaqueline. É bem isso mesmo, né? Cada vez mais os recrutadores estão buscando qualidades pessoais na hora de fazer a entrevista de emprego, né? Por quê? Boa noite, Wilker. Tudo bem? Exatamente. Hoje a gente entende na área de gestão de pessoas e RH a importância do que nós chamamos na área de soft skills. O que é isso, né? São justamente as competências interpessoais, não são aquelas competências técnicas que você adquire através da experiência ou sentado num banco de universidade, são aquelas experiências da vida, são aquelas competências pessoais que você tem que pode fazer um diferencial nos seus resultados de trabalho. Por exemplo, né, que competências são essas? Curiosidade, flexibilidade, jogo de cintura, criatividade, otimismo. A gente já tem pesquisas hoje que mostram que um time otimista, independente das suas competências técnicas, eles trazem resultados muito mais expressivos do que times que visualizam só problemas, só dificuldades, só aspectos negativos do trabalho. Então, o otimismo é uma dessas soft skills que nós buscamos muito, principalmente nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Capacidade de encontrar soluções onde a maioria das pessoas só visualizam problemas, principalmente a capacidade de se relacionar e de interagir bem com as pessoas, porque ninguém entrega resultado sozinho, você não vai conseguir fazer um resultado expressivo sozinho, né? Você vai precisar trabalhar em equipe para conseguir os melhores indicadores. Então, essa capacidade de interação, de relacionamento, de trabalhar junto, a capacidade de comunicação, equilíbrio emocional também. Aí, quando eu falo equilíbrio emocional, não é você controlar e abafar suas emoções, né? Você conseguir lidar com essas emoções de uma forma assertiva e canalizar elas para atingir os resultados que você precisa. Então, tudo isso são exemplos de soft skills, né? Dessas competências pessoais, desses aspectos da pessoa que a gente olha e que a gente olha não é por acaso, é porque realmente faz a diferença no dia a dia das empresas e das organizações. Existem aquelas perguntas que são padrão, né, dos recrutadores perguntarem. Por exemplo, fale sobre você, quais são as suas qualidades ou o que você considera que é o seu maior defeito. O que o recrutador espera do candidato quando ele pergunta isso, além, claro, de sinceridade? Então, você tocou num ponto que é fundamental. Quando a gente está numa entrevista de emprego, é super importante a gente ter transparência nas nossas respostas, porque quanto mais transparente ela for, mais vai fazer sentido para o entrevistador e mais ele vai conseguir ali montar as peças do quebra-cabeça do perfil daquele candidato. Então, a transparência é importante. E sempre quando o candidato ele tenta, né, dar um jeitinho ali, dar uma resposta que ele acha que é a que o entrevistador quer ouvir, isso acaba sendo incoerente em algum momento. E quando a gente visualiza incoerência durante a entrevista, isso é muito complicado porque a gente fica inseguro de fazer a validação do candidato. Por isso que é tão importante a pessoa realmente falar do que ela entende que são as oportunidades de desenvolvimento que ela tem, o que ela entende que são os diferenciais competitivos que ela tem se a gente olhar para outros profissionais. Então, trabalhar com a verdade, com a transparência vai ser fundamental para o êxito no processo de entrevista. E a gente sabe que o corpo fala, né, Jaqueline?
O que a postura do candidato ela pode dizer sobre ele? O que o candidato precisa prestar bastante atenção na hora da entrevista? Então, como a gente busca essa clareza e essa coerência, né, nas informações que o candidato passa para a gente também busca isso na comunicação não verbal, que é a forma como ele se apresenta, a forma como ele conversa, tom, timbre de voz, expressão facial. Então, quando você trabalha com a verdade, né, trabalha ali com a sinceridade, tudo isso vai casar e vai fazer mais sentido para o entrevistador e ele vai ter ali uma chance maior de evoluir com você no processo seletivo. Então, é importante você cuidar, sim, né, da sua aparência, da forma como você se apresenta, da forma como você conversa, como você gesticula e, principalmente, de acordo com o seu histórico e de acordo com a posição que você quer atingir. Quando a gente está do outro lado, né, fazendo as entrevistas, a gente não vai esperar a mesma postura, por exemplo, de um advogado e de um profissional de marketing, por exemplo, né? Um advogado, a gente tem uma expectativa de que ele seja mais certinho, que ele seja mais fluente na fala, que ele tenha muito cuidado com o português, que ele vai estar mais, né, engomadinho, porque a área exige isso. Essa postura, ela é importante, né? Ela já traz, a área por si só já traz algumas expectativas sobre a comunicação não verbal do profissional. Já o profissional de marketing, ele vai ser mais moderno, ele vai ser mais despojado, ele vai ser mais para frente, né? E isso, a gente busca visualizar isso também na forma como ele se apresenta, na forma como ele se comporta. Então, é importante você se atentar para isso. E se você for coerente, né, com a sua carreira, com o seu estilo de ser, com os seus valores, principalmente com o seu propósito, você vai ter coerência na hora da entrevista. Tá certo, muito obrigado pelas dicas valiosas, Jaqueline Rasmussen, consultora de RH. Então, você aí que está sem trabalho, está buscando uma recolocação, preste bastante atenção aí nas dicas que ela deu e tente seguir. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a confiança, Wilker. Até mais. Até a próxima oportunidade. Olha, a gente continua com o JBN. É momento de conferir o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe comigo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o hospital onde estava internado perto de Washington. Apesar de ainda estar infectado com o coronavírus, Trump retirou a máscara ao posar para fotos antes de entrar na Casa Branca. Mesmo depois de passar 3 noites internado, ao sair o presidente falou que as pessoas não precisam ter medo da doença, que já fez mais de 209 mil vítimas apenas nos Estados Unidos. E a partir de hoje, os bares e os centros esportivos de Paris voltaram a fechar as portas em uma nova tentativa de frear o aumento do número de contágios pela Covid-19. Os estabelecimentos vão permanecer fechados por 2 semanas. Os restaurantes passaram a ser obrigados a obedecer normas sanitárias ainda mais rígidas. A Europa passa por uma segunda onda de infecções que vem preocupando autoridades. E a capital russa, Moscou, também impôs restrições mais rigorosas para impedir a disseminação do coronavírus. A contagem diária de novos casos da doença na Rússia aumentou para o seu maior registro desde 12 de maio. As autoridades da capital ordenaram que as férias escolares sejam estendidas em 1 semana e aconselhou qualquer pessoa com problemas crônicos de saúde ou maiores de 65 anos a ficar em casa. Os empregadores também devem enviar pelo menos 30% de seus funcionários para trabalhar remotamente a partir desta semana. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, calcula que o coronavírus pode ter infectado até agora 10% da humanidade. Isso quer dizer que 90% da população do planeta continua sob risco de contaminação. Segundo o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, a propagação continua crescendo em diversas regiões do mundo. Além da Europa, as Américas, o Sudeste Asiático e o Mediterrâneo Oriental também continuam registrando aumento de casos. E esse foi o JBN desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que amanhã, quarta-feira, eu tô de volta. É claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.